E aí, galerinha do YouTube, começando mais um Catolicast 2121, com meu amigo, irmão Renê Cavalcante. E aí, Peu Santana, Vamos embora para mais um? mais um com a graça de Deus e a intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Verbo. Amém. Vamos para mais uma gravação de mais um episódio. Boa. E certeza que mais um episódio especial. Boa, maravilha, sem dúvida, sempre é especial, né? E hoje nós temos aqueles disclaimers iniciais. Não, veja, eu estou preocupado. Eita, Porque até agora a gente tem pedido é, e a gente está sabendo que está tudo andando bem, Tá os indo. números estão chegando, Boa. a gente não recebeu nenhuma notícia, ainda não. né? Nem da de Zacarias, Isso. né? Nada disso aconteceu. Ainda bem, Mas a gente precisa fazer um alerta importante. Isso. Veja, Presta atenção. já começou a assistir o vídeo? Vamos lá, Se inscreveu no canal? escreve. Pronto, se inscreva. Agora clique no sininho, ative. Ativou, curta esse vídeo. Tá, Pronto. Não é curta de pequeno, não. Curta de curtir. Beleza? E encaminha. caminha. Mande pro grupo da família, grupo do trabalho, grupo da faculdade. Mande pros inimigos. Grupo porque da de pelada, repente grupo vai do que São eles João. melhoram. Isso. Boa. Boa. Porque a nossa preocupação, veja, nesse dia de hoje, nesse episódio de hoje, se você não fizer É bronca. isso que a gente está pedindo, É bronca. lembra quando Tiago e João foram mal recebidos naquela cidade, naquele povoado onde Jesus mandou eles? Quando eles saíram da cidade, eles saíram e disseram assim, Senhor, a gente foi mal recebido, vamos sacudir fogo do céu. Jesus não sacudiu lá e está guardado. É capaz dele sacudir em você agora, se você não fizer isso. Tá. Então se inscreva no canal, Agora. curta, compartilhe, ative notificação e ajuda a gente a crescer os números para que a gente consiga chegar cada vez mais longe e Boa. atingir cada vez mais pessoas, para que possam ouvir os testemunhos, as mensagens que as pessoas que a gente tem convidado têm trazido aqui com tanto amor e com tanto ardor de evangelizar. Boa. Brincadeiras à parte, se livre desse castigo, ajude a gente, que a gente vai começar mais um episódio especial. E, de novo, com uma ajuda também Parceiraço. parceiraço. Você quer fazer os mimos de final de ano, os mimos da sua empresa. Final de ano, começo de ano, meio de ano, Isso. qualquer parte do ano, Maravilha. festa da empresa, Isso. formatura, Bingo. casamento, bingo. É. Bingo é um negócio que tá É. ficando perigoso da gente anunciar. Não bota o Eita. bingo mais, não. Bingo não. Quando Tá for bom. feijobingo da parede, a gente bota, mas bingo não. Só bingo não. Só veja bingo. A F-Print. Você consegue encontrar a F-Print pelo Instagram, Boa. @afprintgráfica, ou pelo WhatsApp, DDD 819-8296-0404. De novo, repetindo para você anotar. Anota aí. DDD 819-8296-0404. E para você ver, a plaquinha do nosso anunciante vai também ter a oportunidade de ver. A gente nem vai fazer suspense, porque no nome do vídeo já tem lá o nome do convidado. Estragou a E a gente querendo fazer suspense. Estragou. Rafael Feitosa, bem-vindo, meu irmão. Boa, rapaz. Obrigado por ter vindo, pela meu irmão. acolhida. Olá, você que está aí do outro lado também. Curta aí esse vídeo. Né? Espero que esse encontro da gente hoje seja bem próspero. Estamos aqui juntos. Amém, Maravilha. amém. Vamos conversar um pouco Vamos embora. sobre mais um testemunho de vida e de serviço, né, a Deus por meio da igreja. E é assim que a gente vai doando um pouquinho da vida da gente, né, Peu? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Então, Rafael tem muita história para trazer para a gente Muita história. e muito conhecimento para partilhar, né? Mas antes da gente falar do conhecimento, da vivência, é importante a gente conhecer um pouquinho da história de Rafael, como é que começa essa história do Rafael católico. O Rafael, ele cresceu longe, precisou fazer uma virada de chave, ele já cresceu, né, perto no caminho. Como é que foi o começo da vida de Rafael como católico? Desde criança, na verdade, Renê, eu tenho a vivência na igreja, né? Logicamente, uma vivência naturalmente levada pelos pais, né? Porque minha família sempre foi muito católica, né? Meu avô, quando não tinha nada ao redor, eram 7 casas no bairro que ele morava, e aí ele fazia as reuniões nas casas, né? Então, juntava aqueles 7 vizinhos e iam para as casas fazer reuniões, rezar o terço, né? Ler a Bíblia, discutir um pouco sobre, fazer quase que um estudo bíblico em casa. Então, minha mãe foi crescendo nesse meio e, logicamente, passou essa história também para a gente, né?
E aí eu fui sendo, logicamente, quando desde criança, levado para a igreja. E aí eu me entendi católico, né, assiduamente na minha juventude. Quando realmente, mesmo eu sendo assíduo na igreja, né, com cumprindo os preceitos, mas assim, eu me entendi católico, tendo a consciência de que eu era católico na juventude. E aí eu comecei a participar de grupo jovem, né, comecei a trabalhar com a parte de quermesse da igreja, sempre um pezinho lá na questão da quermesse, nessa coisa tradicional que a igreja nos proporciona, né? De estar que junto em legal. comunidade, né? E aí isso facilitou muito na minha atuação até hoje, pela questão do perder a vergonha, de estar sempre me comunicando com as pessoas. Isso me ajudou muito na minha forma de lidar com o outro, dentro do templo, dentro da igreja. Maravilha. Show de Que bola. bom, que Começou bom. assim. A gente fica comentando, né, Peu? Às vezes a gente vê algumas pessoas próximas de nós, a gente sempre fica esperando aquele testemunho de uma vida errada, de um monte de problema que precisou mudar tudo no meio do caminho. E Deus seja louvado, porque a gente tem visto aqui, né, algumas histórias de pessoas que não precisaram passar por isso, que tiveram uma criação, que receberam já do seio da família, né, essa iniciação. Deus seja louvado, que isso possa incentivar cada vez mais famílias de quem nos ouve e vai formar a sua família. Veja esses exemplos, pegue isso para você, veja que o fruto dessas famílias, né, tem sido um fruto de evangelização, um fruto que deixa um testemunho positivo, né, Isso. Peu? E que maravilha, né? E aí a gente conhece Rafa lá pela igreja, ou cantando, ou filmando, ou fazendo a Sempre coleta. fazendo alguma Sempre coisa. tá lá trabalhando, ralando. E aí? Mas ele não está só. É, Antes dele falar do serviço dele, eu acho que é interessante. Rafa, boa. você começou só, trazido pelo seu avô, pela sua mãe, mas você fala, né, da sua consciência de católico na adolescência, Sim. mas hoje Rafa não anda mais só como um adolescente. Isso. Rafa tem algumas pessoas que estão sempre perto, então, Isso. como é essa estrutura da família de Rafa? Continuando a caminhada, né? Nessa caminhada, Boa. logicamente, eu comecei a namorar minha esposa hoje e a gente foi naquela vivência de igreja, entendendo o matrimônio, a importância do matrimônio, e isso desde novos. E a gente seguiu, construímos a nossa família, né? Hoje eu tenho 2 filhas, Beatriz e Laura, e a gente tenta passar para elas justamente o nosso ensinamento. Tanto eu quanto minha esposa, a gente tenta levar muito do que a gente vive, essa essência do que é a nossa espiritualidade em relação à igreja, né? Então, isso a gente vem trazendo, Muito bom. trilhando o caminho, passando um pouco da nosso tradicionalismo que temos, né, desse passado aí que eu falei, e a gente vem tentando passar realmente para elas esse aprendizado, essa vivência. Que bom, graças a Deus. Uma curiosidade, na minha, vai lá, adolescência, juventude, eu frequentei muito a casa da sua esposa, né? Era muito amigo do irmão dela, e para quem já ouviu meu testemunho, não era uma época onde eu tinha tão bons exemplos para dar. E Passado negro. sim, mas foi uma alegria reencontrar a Graciele junto com o Rafael na igreja, né? E a gente poder olhar para trás e dizer assim, tanto ela que já tinha uma caminhada legal, quanto eu que tinha uma caminhada meio atrapalhada, a gente se encontra porque todo mundo tem um caminho último, um fim último que é comum a nós, né? Isso é muito legal. Resgatados por Deus, né? Sim, Maravilha. graças a ele. E a ela, né? Isso. Eu acredito muito também, Ender, que tudo que a gente vive, passa na nossa vida, tem um propósito. Perfeito. Eu acredito Amém. muito nisso. Amém. Então, assim, nada... Tem aquele ditado pessoal diz, uma folha não cai de uma árvore seca, uma folha seca não cai de uma árvore se Deus não quiser. Sim. E eu acredito muito nisso. Entendeu? Eu creio nisso também, meu irmão. Então, assim, tudo é pela vontade de Deus. Logicamente, nós temos nosso livre-arbítrio. A gente pode tomar nossas decisões. Mas eu acredito que nossas decisões também são balizadas pelo propósito de Deus na vida da gente. Muitas vezes, eu posso até comentar mais detalhes, mas assim, às vezes a gente passa por uma coisa muito negativa na vida. A gente acha que aquilo é o nosso fim, é a pior coisa que já aconteceu na vida da gente. Mas, na verdade, aquilo dali é o propósito de Deus acontecendo para que a gente consiga amadurecer, crescer espiritualmente. E aí, depois, a gente olha para trás
e percebe que tudo aquilo que a gente passou, que a gente achava que era o nada, que era o fundo do poço, na verdade, era realmente um esguicho levando a gente para cima para poder a gente crescer. Maravilha. Vamos Então, ouvir isso algumas é- histórias hoje. Eu acho que a gente Entendi. temos tempo para ouvir isso. Simbora. Tempo demais. Agora sim, Pedro. Agora dá para a gente ir entendendo, né, que Rafa tá lá com a família, com a esposa, com as filhas, e esse caminho dá para a gente começar a entender como é a vida de Rafa católico na nossa paróquia de São José hoje. Acho que a gente começa até por uma curiosidade. Rafael, você era de da regionalidade de uma capela da paróquia, Sim. que depois ela passou por um período de área pastoral e hoje é uma outra paróquia, mas ainda assim você ficou conosco em São José. Como foi esse período aí de adaptação, de escolher uma área geográfica um pouco diferente, mas pela afinidade? Como foi isso? O que é essa escolha? Você falou a palavra certa, afinidade, né? A fé da gente, ela não pode estar associada nem ao físico, a templo, né? Nem a padres, né? Bispos, nada disso. A gente tem que estar, a nossa fé, eu acredito nisso, o centro é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está em todos os lugares, né? Até dentro de nós. Então, assim, independe do local onde a gente esteja frequentando, onde a gente esteja participando, acho que o mais importante de tudo é a gente saber que eu tenho que seguir a Jesus Cristo, onde ele estiver e ele está em todo lugar. Então, minha vida, eu era da comunidade Santa Rita de Cássia, inclusive meu avô, né, que eu falei aqui, foi um dos fundadores, vamos dizer assim, dessa comunidade, porque o bairro só tinha 7 casas e eram justamente as 7 famílias, né? Uma dessas famílias, né, eu tive o presente de um grande amigo meu de infância, é neto, eu sou neto do meu avô, e esse meu grande amigo é neto de uma das fundadoras também da Capela de Santa Rita de Cássia na época, que era a Dona Beatriz, no caso é André. André que toca comigo na Sim, igreja, sim, sim, né? sim. Então, assim, é meu amigo de infância, e a gente, essa amizade veio também desde a infância da igreja, né? E aí, é uma realidade onde o que eu vivi, o que eu aprendi da parte da minha família com o meu avô, ele também aprendeu com a avó dele, porque era a mesma linha, né? Então, Santa Rita foi durante muito tempo a minha casa, a extensão da minha casa, na verdade, onde eu frequentei muito, né, quando adolescente, mas sempre, como era ligado à Paróquia São José, linkado à Paróquia São José em Casa Caiada. Como eu morava bem próximo, Santa Rita, então eu frequentava muito mais Santa Rita, mas sempre servi pastoralmente também na paróquia. Então, dentro da caminhada, aí entra a história da afinidade, né? A gente teve algumas modificações de padres, o padre Severino, que era o pároco por 18 anos, era muito meu amigo, e aí com essas modificações de padre, a gente vai entendendo que, aquilo que eu falei, eu não tenho que estar preso a padre, não tenho que estar preso a templo, eu tenho que estar mirando em Jesus Cristo. E aí sim, aí eu me senti muito mais acolhido, muito mais amado no templo Paróquia São José, a sede, a igreja matriz São José, que era minha paróquia de origem, não deixou de ser. Então, assim, continuou como minha paróquia. Na verdade, eu só comecei a frequentar mais é, é, em Casa Caiada do que em Santa Rita. Mas, independente disso, assim, a fé, a minha devoção por Santa Rita de Cássia continua mesmo, entendeu? Isso é indiferente de você estar, né? Como eu conheço muitos amigos meus que moram numa determinada área geográfica e aí frequentam em São José também, isso é Isso indiferente. acontece conosco, né? Isso. Peu está na área de São Francisco, eu, teoricamente, geograficamente, era a paróquia de Aparecida, né? E a gente acaba se encontrando todos na paróquia de São José pela mesma questão, né, da afinidade. Exatamente. Por isso que isso é uma coisa até que chama essa atenção. As amizades, os relacionamentos que você cria, essa vivência, que a igreja somos todos nós, a vivência, essa troca com o outro, né? Isso realmente é ser igreja. E sentir-se igreja é sentir-se bem com o outro. Então, quando a gente está rodeado de pessoas que a gente gosta, que a gente ama, né? Em Cristo, verdadeiramente, então a gente se sente acolhido, se sente bem. E é isso foi isso que aconteceu comigo. Maravilha. Amém. E assim a gente vai sendo uma comunidade cada vez maior. É. Para a gente se apoiar, para a gente caminhar junto. Isso. Como a gente viu no episódio anterior, né? Tita falando com a gente e dizendo, né, da graça que é salvar-se em comunidade. Isso. Né? Isso é uma coisa que realmente é muito bonito. Isso é muito bonito, é verdade. Maravilha.
E aí a gente entra agora naquele serviço que a gente tava falando no começo. Ó. Rafa canta, Rafa coleta, Rafa coleta, transmite, Rafa serve no altar. é ministro também, né? Também, Ministro. também. É um bocado de coisa. Rafa, e essa pastoralidade, cara, no teu serviço, na tua convivência, qual é o peso disso? Antes até de falar desses serviços, né? O sentido dessa pastoralidade para pode. você, Veja. irmão. Eu aprendi, isso é uma coisa assim, eu nunca fui expert, né, na doutrina, nunca fui expert nessa questão dos porquês, né, dos ritos e tal. Eu vivia os ritos, vivia a igreja, mas não tinha um conhecimento de causa, né, mas eu conseguia viver, eu conseguia sentir. E aí foi quando eu descobri uma vez que os movimentos da igreja, né, eles servem para nós descobrirmos a nossa espiritualidade, a gente reavivar a espiritualidade. E eu até participei indiretamente de alguns movimentos, né, grupo jovem, tudo isso, mas não com o intuito de alimentar essa minha espiritualidade, com o intuito de participar por fazer parte, por me sentir parte. Mas, na verdade, em paralelo, sem eu saber, sem ter esse conhecimento, eu já estava vivenciando essa espiritualidade. E aí, no meu eu sempre coloco isso e respeito também a questão da necessidade que um ou outro católico precisa de buscar um movimento para reavivar essa espiritualidade, mas eu digo assim, eu não preciso hoje buscar em algum movimento algo para me sentir espiritualmente envolvido na igreja, me sentir igreja, entendeu? Graças a Deus. Então, eu pulei essa fase, vamos dizer assim. Hoje eu estou na linha pastoral, porque a gente entra no movimento para ganhar espiritualidade, para melhorar, aprimorar a espiritualidade e vai para o serviço pastoral, né? E eu, indiretamente, participei de algum movimento, mas sem ter esse conhecimento e já pulei aí para o serviço pastoral. E aí, pelo meu grau de compromisso com a igreja, porque eu amo minha igreja, isso é importante ser dito aqui, eu Amém. amo, Amém. né, sinto, me dói quando se fala mal da minha igreja, da nossa igreja, e aí, realmente, aí eu me comprometo com a igreja. E aí, acho que por isso que eu passei por tantas pastorais já, vivenciando, às vezes acumulando Tantos pastorais, serviços, né? tantos serviços pastorais, justamente por isso, por me doar realmente para o serviço pastoral. Essa história que Rafa estava falando me lembra muito quando Bento XVI ele dizia: se você escuta alguém agredindo a sua mãe, igreja, se você não souber defender, ao menos reze naquele momento pela defesa dela, né? Então, isso que você fala, né, de sentir a dor quando a nossa igreja, ela por algum motivo ela é atacada, vilipendiada, que a gente possa cada vez mais ter a disposição de defendê-la e quando a gente não souber como defender, porque às vezes, de fato, a gente não vai ter o argumento correto, a gente não vai saber como, mas que a gente tenha pelo menos o zelo e a piedade de defendê-la em oração, né? Perfeito. É bem isso, Rafa. Eu gosto dessa linha também de sentir a igreja como minha mãe mesmo. Eu acho que essa analogia do Papa Bento XVI, ela era muito feliz quando ele falava nessa linha, né? Muito bom. E hoje, Rafa tá na qual? Pascom. 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 Como funciona a Pascom? O que é a Pascom? Pascom, É da Páscoa ou coisa disso? Pascom é uma pastoral, chama Pastoral da Comunicação. Boa. Né? Ela está dentro da comissão de comunicação social da igreja. É uma pastoral que ela entrou em evidência, as pessoas começaram a ouvir o nome Pascom agora, né, na pandemia, nesse período de pandemia. Foi uma coisa que realmente um protagonismo realmente foi gigante. Foi realmente essencial para que a igreja pudesse ir, a igreja em saída, a igreja que sai, que vai, ela chegando às casas, né, dos fiéis. Então, a Pascom foi essencial nesse período. E é essencial ainda. É essencial em que sentido? Ela é uma pastoral meio. Ela não é uma pastoral início nem fim, ela é meio. E ela é uma pastoral, e na essência do que é o nome pastoral, o significado de ser pastoral, é onde
você consegue compreender o que é PASCOM, o que é Pastoral de Comunicação. Então, assim, para tentar esclarecer de uma forma bem tranquila e simples, o que é o serviço pastoral? É serviço. Pastoral vem de pastor. Pastor é aquele que conduz, aquele que indica, aquele que cuida, aquele que zela. Então, uma pastoral na igreja, ela significa um grupo que está conduzindo um povo, conduzindo uma quantidade maior. Então, são algumas pessoas que são escolhidas por Deus para estar ali, né, através do padre, né, e elas estão ali a serviço do próprio Deus. E elas estão ali com aquela missão de conduzir uma porção grande daquele povo, através daquela porção menor, para o fim. Quem é o fim? Cristo. Então, cada pastoral da igreja ela tem essa função. Então, a pastoral de comunicação, ela nessa função, a missão da pastoral de comunicação, da PASCOM, é evangelizar através dos meios de comunicação. E como é que eu evangelizo? Pastoralmente. Pastoralmente, eu estou conduzindo, levando o povo a algo. E eu tenho que levar o povo a Cristo. Então, essa é a grande missão da PASCOM. É mostrar Cristo através das mídias sociais. Aí, mídias sociais, entenda vários aspectos, né? É internet, é site, até um grupo de WhatsApp é mídia. Né? Bom. Então, tudo isso são canais de comunicação que a gente pode estar utilizando para comunicar. Né? Grupos, Instagram, Facebook, Twitter, e assim vai, TikTok. YouTube, onde a gente está YouTube, agora, onde né? a gente tá agora, nesse momento que a gente está agora, é evangelização, a gente está comunicando. Sim. Comunicando um testemunho, comunicando uma vivência, é comunicação. Então, isso aí também é comunicação. E aí, o serviço pastoral, ele tem isso. Então, PASCOM, algumas pessoas às vezes pensam, porque veem alguns servos de Deus ali tirando foto, e acham que PASCOM é comunicar através de imagens, só foto, foto, foto. E na verdade não é isso. PASCOM não é só isso. Né? A PASCOM ela tem 4 pilares, a comunicação ela tem 4 pilares, que a gente trabalha, inclusive eu trouxe aqui o diretório da igreja, porque tem um diretório de comunicação da Igreja do Brasil, da CNBB, e aí esse diretório ele nos mostra 4 pilares. Um deles é a formação. A formação, outra articulação, outra produção, né? E outra espiritualidade. São os 4 pilares aí das dimensões da comunicação. Dessas 4 dimensões, uma está diretamente ligado ao comunicar com imagens, áudios, que é a produção, mas para isso você tem que estar formado, você tem que ter uma espiritualidade bem definida. É bem interessante entender que o contexto tem amplitude, né? Isso. Né, E onde é que está a relação da pastoral de comunicação como meio? Ela não é fim, ela é meio. Por quê? Porque ela se envolve diretamente com os pastorais. Para eu poder comunicar, evangelizar, então, na formação, né? Olhando para esse lado da formação. A gente trabalha a formação, não é a formação da pastoral, dos agentes da pastoral de comunicação apenas. É também. Mas a formação de um leitor. Então, a oratória de um leitor é comunicação. Porque quando você vai proclamar a palavra, você está proclamando como o próprio Cristo. Você está falando em nome de Cristo. Né, ali. Então, você está no ambão, proclamando a palavra, cantando um salmo, né, salmodiando. Então, ali vocês têm que ter uma postura, tem que ter uma oratória, tem que ter uma imposição de voz. Tudo isso é comunicação. Para que não haja ruído na comunicação, tem que ser feita de uma certa forma. Então, a própria pastoral da comunicação, ela pode também ensinar a pegar no microfone a pessoa, como a pessoa pode se ouvir, como olhar, né? Porque o gesto, o olhar, ele também comunica. Então, são formas, por isso que a formação, são formas que a gente tem que entender que faz parte também da pastoral da comunicação. E muita gente nem imagina que isso existe, de verdade. Ô, Rafa, eu queria pegar um pouco do recorte que você falou, né? Que a PASCOM, ela, de certa forma, é uma pastoral nova, né? Que chega a partir de uma necessidade, todas as restrições que a gente viveu em tempo de pandemia. E por ser nova, vocês encontraram algum tipo de resistência, como tudo que é novo sempre tem aquela resistência inicial.
E se teve, como é que foi vencer essa resistência dentro da comunidade? Como é que foi isso para, tipo, gente, isso aqui não é uma brincadeira, né? Isso aqui não é só tirar foto, isso aqui tem uma finalidade, é uma pastoral que conduz a alguma coisa. A gente não é influencer. Não é vida de Instagram, não é vida de Instagram. Tem várias formas de resistência, né? Vamos pensar assim, né? Tem a questão da resistência eclesial, vamos dizer assim, a resistência presbiteral, que aí às vezes acontece infelizmente, né, um sacerdote ou outro não gostar muito dessa parte, dessa exposição, né, até porque tudo que é falado, gravado, tudo isso. Então, assim, acontece. Então, eu também coordeno a comunicação do Vicariato de Olinda, e aí a gente ouve também os relatos de muitas outras paróquias, né, do pessoal de comunicação. E aí, existe a resistência de alguns párocos em relação, existia, até hoje alguns já aliviaram um pouquinho mais. Então, assim, é a resistência do o que fazer. É ter o equipamento para poder transmitir uma celebração, para poder fazer um registro de foto, né? É eu ter uma estrutura para uma revisão de texto, porque o texto em comunicação, que aí é a parte da produção, que eu posso até esmiuçar um pouquinho mais, mas assim, não é um texto jornalístico puro e simples. Ele tem que ter um cunho jornalístico, mas ele não pode perder o objetivo dele, que A é característica de anúncio. evangelizar. Então, assim, eu tenho que mostrar naquele texto, mesmo ele tendo um formato, uma forma jornalística, eu tenho que mostrar Jesus em algum momento nele. Eu tenho que fazer com que a pessoa que esteja lendo aquela legenda, ela consiga sentir Deus, sentir a presença. Ah, mas eu não consegui passar isso fielmente na minha legenda, mas eu consegui passar na imagem. Quando eu mostro uma pessoa em praticamente um transe, assim, em um momento de oração, aquela intimidade com Deus. Então, aquela imagem que capta aquele olhar, aquele choro, aquela lágrima, aquele olho fechado, aquele joelho no chão. Essa imagem, de repente, ela pode transformar uma vida. Sim. Porque ela está, de alguma forma, é um mecanismo, é um meio, né, de comunicação. Engraçado, o Papa falou, trazer aqui a questão do Dia Mundial da Comunicação, o Papa falou nos últimos anos, das cartas dele com relação ao Dia Mundial da Comunicação, sobre o ver, né, e o escutar. E esse ano ele falou sobre o falar com o coração. E aí é aquela coisa, eu tenho que mostrar para as pessoas verem com o coração, né? Tem que fazer com que, se for um áudio, uma música, às vezes uma música de fundo numa publicação, posso estar, de repente, aquele áudio está tendo o coração também ali, escutando com o coração. E ouvir também o outro e colocar ali o que o outro precisa. Então, se eu ouço a minha comunidade, vejo qual a carência da minha comunidade, eu também posso colocar aquilo ali. Então, é ouvir, ou escutar. E o falar, que justamente é você falar de Deus através de tudo isso que eu estou falando, da imagem, do texto, né, de um vídeo e etc. Aí de elementos que a gente pode estar utilizando, mecanismos que a gente pode estar utilizando isso. Então, por ser nova, é uma nova relativamente nova. Na verdade, existe há alguns anos a Pascom, mas ela entrou em evidência realmente agora na pandemia. 2020 e 2021 foi que pegou mesmo, assim, 21 e o meio de 22. E aí entrou muita evidência. E houve um período de transição e adaptação de muitas igrejas. Umas estavam mais preparadas, outras menos. Mas o interessante de tudo isso foi a vontade dos pasconeiros, que a gente chama, né, de servir, de mostrar, né, o compromisso. Quando todo mundo estava em casa, né, com álcool, máscara, tudo trancado em casa, estava lá sempre um agente da Pascom na paróquia, logicamente de máscara, todo protegido, capote, tudo, né, face shield e tal, mas estava lá para poder levar Cristo a quem estava em casa sem poder sair. Boa. Tem uma passagem, Rafa, falando agora sobre essa questão do quanto a imagem produz esse efeito, né? Cada um tem as suas experiências pessoais desse momento que ele relatava, mas eu lembro muito, e essa imagem me marcou muito, a imagem do Papa caminhando sozinho naquele dia da bênção Urbi et Orbi, né? Que ele, quando ele vai, cruza a praça. Pronto, ali eu chorei. Aquela imagem, ela fala chorei. sozinha, ela não precisa de nada. Aquele momento, eu me arrepio ainda quando aquela imagem não precisa de nada. Porque eu me lembro desse momento, assim, e eu chorei muito nesse momento, porque a imagem, ela mostrou muito além, né? Ela mostrou aquele homem ali que é um servo de Deus, que é a representação de Cristo aqui na Terra, e aí
o que é que ele estava querendo dizer para a gente? Com toda a dificuldade que ele estava naquele momento, né? Mas estava ali caminhando, peregrino ali. A gente ia junto mas com ele, né? ia junto De com alguma ele, forma, justamente, ia a junto gente com estava junto com ele naquele momento. Então, isso Foi é. muito forte, foi muito E forte. graças a Deus a comunicação nos ajudou a vivenciar online ali, né, ao vivo aquele momento. Tempo que foi real, tão né? importante. Tempo real. E aí fica, a gente até entende, talvez aí agora, a dimensão da importância da Pascom, né? Porque se a gente fosse pegar um pouquinho mais para trás, um pouquinho de anos, alguns anos mais atrás, a gente talvez só tivesse uma transmissão dessa por televisão, Sim. né? Mas hoje a gente percebe que hoje não, assim, a gente percebe que em algumas situações a pessoa não tem acesso a uma televisão. Por exemplo, a pessoa está no hospital, necessariamente o hospital vai ter uma televisão no quarto, né? Nem todo mundo tem uma televisão no quarto, no hospital. E aí, com a plataforma hoje da internet, Ou às vezes não é em tempo real, né, Pio? Isso, exato. E Você aí, até consegue ver, mas depois, a gravação, você não se une em oração isso, naquele momento. exato. E aí, com a Pascom, né, com essas novas plataformas, com essas novas mídias, a pessoa que talvez estivesse, sei lá, enfermo, precisando talvez de uma imagem dessa, né, tá lá com o celular na mão. Ele não tem televisão, mas o celular tá lá na mão, abre lá e tá lá vendo, muito graças, primeiro a Deus, mas assim, muito em função do trabalho da Pascom, né? O quão importante é uma coisa que parece ser tão simples, é só transmitir, mas tem todo um aparato por trás para levar essa mensagem de alguma forma para quem precisa, né? É muito É importante. muito importante a gente Ela reconhecer não, isso. ela não se resume o ato, né, vamos dizer assim, a tecnologia de mostrar, mas sim o que está por trás daquela tecnologia. E desde a preparação, né? Aí é onde entra o que você falou, a espiritualidade. Né? O pasconeiro, a pessoa que vai comunicar, ela tem que trabalhar também a espiritualidade, para não ser uma comunicação vazia, não ser uma Isso. comunicação fria, uma comunicação só jornalística, né? Uhum. Pura, né? Que ela vai informar. Ela tem que informar, mas ela tem que ter convicção daquilo que está informando. Então, o que é que eu preciso informar? Preciso informar algo que leve Cristo para dentro da casa das pessoas, para o coração das pessoas. E é isso que é o papel da comunicação, é evangelizar. Maravilha. É muito bom que a gente tenha pessoas, de fato, comprometidas em ser igreja, né, para serem instrumento para isso, né, Pio? Perfeito. Engraçado que eu me lembrei agora, você falou da resistência, era outro ponto que eu ia falar, né? Ele falou do clero, que às vezes tinha um pouco de resistência, mas chamei o povo, né? Sim. Quando tinha, né, voltou um pouco mais a questão da frequência, então assim, tudo era muito novo, até inclusive para quem é pasconeiro. Então, às vezes, a pessoa estava ali transmitindo e aí passava na frente na hora da elevação, estava na frente, aí quem estava no primeiro banco querendo ver, querendo estar ali, aí se sai da frente, porque tá. Então, assim, foi uma adaptação da gente também ver os ângulos que a gente podia, porque muitos não são profissionais da área, né? São pessoas que estão servindo a Cristo com muita boa vontade, Se mas não doando tem ali, né? técnicas, né? E aí a gente foi aprendendo isso com o tempo também. Então, as dificuldades foram partilhadas, as reuniões online também foram importantíssimas, porque a gente pôde trocar muita ideia virtualmente, fazendo reuniões entre pascões, entre pasconeiros de várias áreas e absorvendo também as experiências positivas de algumas pessoas. Né? E aí, eita, funcionou aqui da minha paróquia desse jeito, funcionou do outro. Que bom. Maravilha. E aí, Pascoal não foi o primeiro serviço de Rafa, eu acho Não. que a gente ainda pode, né? Veja, para mim, maravilhoso conhecer essa experiência, até o termo pasconeiro, eu não sabia que tinha esse termo já difundido, né? O pasconeiro, eu gostei dessa. E a gente vê que esse serviço pastoral, na fala de Rafa, é muito de dizer assim, eu estou servindo a essa evangelho. Não é simplesmente, eu não estou transmitindo. tô Eu não- filmando aqui. Eu não estou filmando, eu não estou fotografando. Eu estou levando Jesus. Essa consciência, Muito bacana. ela é muito bonito para a gente de entender que, seja qual for o serviço, seja a gente aqui batendo esse papo e dando a possibilidade de alguns testemunhos chegarem, né, a você que nesse momento está assistindo, ou quem está lá no momento mais sublime, como ele falava, na elevação. Meu Deus, eu penso em como esse momento ele me toca e ele é importante para mim, e quantas vezes foi preciso que a Pascom levasse esse momento até a mim, né? Isso. Não por uma opção minha, nem por uma opção do padre, mas por um contexto que a gente tinha que obedecer e que não cabe opinar, cabe
achar como a gente ia sobreviver àquilo, como a gente ia passar por aquela fase. Perfeito. Alguns testemunhos a gente recebeu depois, né? Agradecimentos também, isso foi geral, assim, muita gente. E pessoas que estavam fazendo quimioterapia no hospital e que estavam participando. Porque é o seguinte, é muito fácil dizer, eu vou assistir a missa. Mas missa a gente não assiste, a gente participa, né? E quando você assiste a missa na televisão, você pode até se colocar ali espiritualmente e participar, mesmo que à distância. Mas quando você está ali em comunicação com a sua paróquia, a paróquia que você tem afinidade, que você conhece seu pároco, que você Claro. vê, né, o seu povo Isso. ali, e aí você consegue participar dessa celebração virtualmente, mas você consegue ver, tá ali como se você estivesse sendo transportado ali para dentro. Ou mesmo a gente está transportando de alguma forma, né, a palavra de Cristo, tudo que representa para aquela telinha de celular que você está ali. no Acho que hospital, muitas alimenta, vezes. inclusive, o desejo da volta, né? Isso. Até nisso, essa Exatamente. diferença entre ver uma igreja que fica em uma cidade que eu não conheço, de olhar o altar da paróquia onde você convive, Isso. ver o sacrário da sua O que paróquia. está acontecendo ali, como está Rafa, acontecendo. isso realmente. E a gente teve muito testemunho, muito agradecimento nesse sentido. Não que a gente esteja sendo movido por agradecimento, não é isso não. Mas assim, que bom que vocês estiveram aqui, puderam fazer essa transmissão, Isso. para que a gente pudesse ir lá estar participando da nossa comunidade. Boa. Né? Isso aí foi muito positivo. E para a gente é um gás, porque a gente diz assim, é o que Cristo quer da gente. Vale a E aí pena. vale a pena, muito a pena mesmo. Que bom, que bom, que bom. E aí tu tava falando que ele tinha uma história também. Tem outros serviços, outros. né? Tem um serviço que você até algumas vezes já perguntou a convidados anteriores, aquele serviço que é sempre muito bem recebido na paróquia, né? Esse é complicado. Todo mundo aceita bem, é Oh. fácil de falar sobre O ele. tal da pastoral do dízimo. Eita, Esse é bom. esse é bom, hein? Rafa tem experiência com pastoral de dízimo também. Eu acho que era interessante ele partilhar um Interessante. pouquinho para a gente sobre, antes até da pastoral, falar um pouco sobre o sentido desse Isso. dízimo, porque vai que é essa a mensagem que nesse momento pode tocar o nosso irmão, nossa irmã que está ouvindo a gente. O dízimo, às vezes, ele é mal compreendido, né, Rafa? Muito mal compreendido. Muito. Na verdade, eu antes de participar da pastoral do dízimo, eu também não compreendia muito bem o dízimo. E aí, quando eu fui convidado a coordenar uma pastoral do dízimo, eu disse, como é que eu vou coordenar uma pastoral se eu não conheço? E aí eu precisei buscar informação, buscar formação, entender o que representava realmente. Quando eu entendi, aí sim, eu estou pronto para poder seguir a missão. Porque a missão do dízimo é uma missão muito bonita também. Para falar de dízimo, a gente tem que falar das 4 dimensões do dízimo. Eu vou tentar resumir aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas assim, de uma forma bem simples, para que você que esteja aí do outro lado vendo, entenda e também partilhe esse conhecimento com outras pessoas que estão ainda nesse vácuo aí desse saber. O dízimo ele tem 4 dimensões. A missão eclesial do dízimo, né? Quando eu devolvo o dízimo, eu não pago o dízimo, eu devolvo. Por que eu devolvo o dízimo? Porque tudo que eu tenho, imagine, tudo que nós temos aqui, essa canequinha linda aqui, essa cerâmica aqui, essa porcelana, ela veio de onde? Veio da empresa AF Print. Mas, antes dela vir pela AF Print, a matéria-prima dela veio da natureza. E a natureza, quem foi que deu pra gente? Tudo que está na natureza. Esse livrinho aqui, o papel daqui, da árvore. Mas a árvore veio da natureza. Quem foi que fez a natureza? Deus. Claro. Então, todos os elementos que nós temos, né, no universo, quem criou foi Deus. Origem então, comum e fim último de todas as coisas, né? Então, assim, tudo que nós temos hoje, bens materiais, tudo veio de Deus. Então, a dimensão eclesial é justamente essa, a minha relação com Deus. É eu dizer para Deus que, Senhor, eu tenho tudo. Tudo o que eu tenho na minha dimensão, uns têm mais, outros têm menos, mas o meu eu, o meu tudo é esse. E esse meu tudo foi tu que me deste. É essa relação íntima com Deus. E aí, por eu saber que tudo é dele, eu devolvo a ele parte. Ele só nos pede para devolver uma parte. E tem um porquê dessa devolução. Da parte. Né? Porque tem as outras dimensões.
Então, a dimensão eclesial é essa relação que eu tenho com Deus. Aliás, minto, a direção religiosa. A eclesial é o templo, é a igreja. Então, a religiosa é a minha relação com Deus, é devolver a Deus tudo. Né? Eu Ok. falei uma e pensando na outra. Faz Mas assim, parte. a dimensão religiosa é essa minha relação com Deus. É a relação que eu tenho de entender que tudo vem dele e que eu devolvo uma parte para ele. Porque a religião vem de religare, né? Essa Isso. religação Com Deus. com Deus. A dimensão eclesial, que é a segunda, é o templo. Então a gente vai para a igreja, a gente está sentando no banco, a gente quer que o banco esteja limpo, a gente quer que o piso da igreja esteja limpo, tem que a luz está acesa, o ar-condicionado está ligado, né? Então tem os funcionários que fazem a higienização do banheiro, o material de limpeza, então tudo isso tem um custo. Também tem um custo da a vela acesa no altar, as partículas, né, que vão ser consagradas, né? Todos os objetos litúrgicos que são caros, objetos caros. Então assim, tudo isso é na dimensão eclesial. Então, o valor que eu devolvo do dízimo serve também para isso. Né? Então, esses 2 pontos. A terceira é a dimensão missionária. A dimensão missionária, você pode dizer assim, como é missionária? O que fazer missão é... Não. O que é a dimensão missionária? Nós somos uma paróquia e nós estamos dentro de uma arquidiocese. Né? Então, você pode ter uma paróquia dentro de uma diocese. E aí, dentro dessa diocese são várias paróquias. Só que umas têm condições financeiras melhores, outras menores. E aí, quando eu, fiel, devolvo meu dízimo, posso devolver 10%? Posso. Posso devolver o que eu achar que devo? Posso. A nossa igreja, ela permite isso. Então, não é que tem que ser 10%. Não é obrigatório. A igreja católica, ela não obriga você a devolver 10%. Rafa, eu vou te cortar, não porque eu gosto de incomodar, mas é porque eu me lembrei de uma fala do hoje servo de Deus, Padre Léo de Betânia, que é uma fala que para mim ela fez um sentido. Eu enxerguei o dízimo de outro jeito depois de assistir a essa fala do Padre Léo. Ele disse assim, dízimo de católico não é 10%. Dízimo de católico é 100%. Porque uma parte você vai devolver para a igreja, mas tudo o que você não devolveu precisa ser usado na sua busca por salvação, santidade e vida comunitária, seja a comunidade, a família, a vizinhança e as esferas que você está. Então, quando ele diz o dízimo do católico é de 100%, porque você não pode desperdiçar nada, né, de modo que gere perdição, aquilo para mim foi uma coisa que me deu um sobressalto no primeiro momento. Né? Eu lembro que eu dei pausa, aí a mídia do YouTube que trouxe o Padre Léo até a gente, eu dei pausa e voltei para ouvir de novo e dizer, meu Deus, isso faz sentido. Né? E tem uma Essa coisa dimensão... bonita dessa dimensão missionária, que é quando você devolve, né, a gente devolve o valor que a gente se sente à vontade, feliz em devolver, porque aí a gente tem que devolver com o coração. E aí quando a gente devolve esse valor que seja, a igreja, a paróquia, ela vai pegar esses 10%, de tudo que ela arrecadou, ela pega 10% e manda para a Cúria. E a Cúria junta todo esse dinheiro, pega 10% e manda para Roma. Mas ficou uma parte, ficou uma parte na paróquia, ficou uma parte na Cúria. Para quê? O que ficou na paróquia é para a dimensão eclesial, que a gente já falou, que é a questão das vestes, da parte de... Todo o sacramental que é utilizado para os ritos, né? Como também para a estrutura física mesmo do templo, manter a manutenção. Mas a missionária, que é linda. A missionária cada igreja dá aquela parte, mas tem igreja que é bem mais pobre, assim, não tem tantas condições. E aquele seu dízimo na sua paróquia, ele pode estar ajudando a pagar a luz de uma paróquia na sua diocese, mas de outra cidade. Então você está ajudando na evangelização em outra cidade com o teu dízimo aqui, em Casa Gaiada, por exemplo. Então mas como eu estou fazendo isso? Através dessa partilha, porque dízimo é partilha. O partilhar que se fala no dízimo é isso. É eu dar os pedacinhos para onde tem que ser e aí devolvendo a Deus para que a missão da evangelização, que é a missão da igreja, e a missão maior, é evangelizar. Né? Cristo disse, ide e anunciai o evangelho. Então a missão da igreja é anunciar o evangelho. Mas para anunciar ela tem que ter estrutura, ela tem que ter, né, o templo para poder haver o culto divino. Então,
A dimensão missionária é justamente esse. O meu dízimo aqui, por menor que seja, eu vou dar R$ 1, R$ 10, R$ 1.000, independente do valor que você vai devolver. Esse teu valorzinho aí, ele vai estar de alguma forma ajudando uma outra paróquia ou pessoas que você nunca viu na vida, mas você está cumprindo a missão. E por último, a caritativa, é a quarta dimensão, que é a da caridade. A gente hoje na paróquia, a gente tem a partilha, que semanalmente a gente tem o sopão, quinzenalmente o cuscuzão e mensalmente as cestas básicas. E assim, todo mundo doa. Além de alimentos, todas as doenças. ajudas que acontecem no dia a dia, né? De Isso. quem chega e procura o padre, a secretaria Hoje são da 180 paróquia. famílias cadastradas, né? Pelo menos 180 recebem a cesta básica. Mas aí faltou óleo, porque às vezes não chegam 180 óleos. Chegam 60, e ele tem que comprar óleo. E o dinheiro vai sair de onde? Do dízimo. Então, o dinheiro do seu dízimo ele serve também para ajudar na compra dos itens das cestas básicas. Para quê? Para que a gente consiga fazer a caridade. Então, assim, é o gesto concreto da palavra de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? E amando o próximo, a gente está amando a Deus sobre todas as coisas. E ele só quer isso da gente, é o amor. Então, assim, o dízimo, ele é amor. Aí você olha aquelas frases de efeito, né? Dízimo é partilha, dízimo é questão de fé, dízimo é amor. Mas, assim, você lendo isso friamente, secamente, sem ter o conhecimento dessas dimensões, você não consegue perceber o que é partilha. Isso não O que vira, é esse amor. isso não vira uma realidade de vida se você não Exatamente. entende as dimensões, né? Isso. Exatamente. Então, assim, a gente precisa se aprofundar mais, assim, o que eu deixo aqui também é isso. A gente precisa se aprofundar mais no conhecimento das coisas da nossa igreja. Porque quando a gente conhece, a gente consegue evangelizar também. Eu não digo nem só defender, né? Não, acho que o caso não seria esse. Seria eu ter conhecimento de causa, conhecer a minha igreja para poder ensinar mais, evangelizar em casa, numa roda de amigos, né? Ter essa base e poder entender que o que eu faço na igreja, ele tem uma reverberação muito grande, porque ela é multiplicada pelo amor de Cristo, pelo Espírito Santo. Então, assim, não tem... nada é pequeno, tudo é grandioso. Entendeu? Maravilha. E aí você falou sobre o dízimo, mas eu trazia a história do... E essa pastoral, como é que funciona essa vivência? Porque nem todo mundo acolhe Isso. esse sentido formativo, não chega para tanta gente, né? Exato. E aí tem muita, é o que Rafa falou no começo, tem muita resistência pelo fato de não conhecer toda essa essência que o Rafa trouxe agora. E Muitas aí, vezes as pessoas acham Aham. que o dízimo é para dar dinheiro para o padre. isso. Sendo bem rasteiro assim Isso. A gente no escuta isso. conceito. É isso. Vou dar dinheiro para a igreja é rica, né? Se fala muito nisso. Olha, o evangelho ele é de graça, mas a evangelização ela não é. Tem um custo. Tem um videozinho que a gente viu quando eu estava estudando sobre o dízimo e tal. Achei muito interessante uma dinâmica que houve do bolo. Acho interessante colocar aqui um vídeo que eu assisti. A gente tem um bolo. Suponha que o bolo seja o nosso salário. Certo? E aí eu tenho um bolo e vou repartir esse bolo. Eu entendo que esse bolo é meu salário. Então, o que é que o cristão católico precisaria, né? Seria o mais adequado ele fazer? Eu retiro a parte do dízimo, primeiro, devolvo na igreja, que é o local certo de devolver o dízimo na igreja, na minha paróquia, devolvo lá, e aí o que sobra, eu vou fazer os meus pagamentos, a minha vida, né? A conta de água, a conta de luz, a conta de Um telefone, boleto. né? O colégio das crianças, né? Boleto. A Até feira. porque viver não é só pagar boleto, mas é também. Mas suponha que não é dessa forma. Então a dinâmica é justamente essa. Aí o bolo tá lá, é o salário. E aí vem a igreja assim, aí o dízimo vai devolver? Aí a igreja chega e a pessoa, pera só um minutinho, deixa eu pegar aqui, dá a fatiazinha da luz, aí tirou aquela fatia que é o valor da conta de luz. Aí a igreja, e agora, já dá para mim me dar a parte do dízimo, devolver o dízimo? Aí, peraí, só a parte da água. Aí vai tirando os pedacinhos. Daqui a pouco a igreja, quando vê, só tem um pedacinho de bolo ali. Aí diz assim, e agora? Esse é o da igreja, é o dízimo? Diz, não, peraí, que agora tem aquela roupa boa que eu tenho que comprar, o sapato, a festa que eu tenho que ir, aquele show e tal. Eita, igreja, não sobrou nenhuma fatia. A igreja faz o quê? Então, raspe o prato aí, me dê aquelas migalhas,
Só que aí tem a outra dinâmica, que aí essa dinâmica é uma dinâmica que Deus fala a gente de uma forma muito mais direta, que é da maçã. Ele deu 10 maçãs. 3 maçãs foram para eu me vestir. 3 maçãs foi para eu me alimentar. 3 maçãs foi para eu morar. E uma maçã, a 10ª maçã, para eu devolver. Só que aí, quando eu olho para aquela maçã, a última maçã, parece-me mais bonita. E aí eu como aquela maçã. Só que Deus já tinha me dado 3 para vestir, 3 para morar, 3 para Alimentar-se. alimentar-se. E aí eu usei aquela última maçã, que era a maçã de devolver para Deus. Só que aí, seguinte, entender que Deus me deu 3, ele me deu 2, me deu uma para comer, ele me deu o mais, ele me deu o maior, a maior parte daquela cesta de maçãs. Ele me entregou. E ele só pediu para a gente devolver uma parte. E aí, no caso, é representado pela 10ª parte, 10%, mas uma parte. A parte que o seu coração permitir que você devolva. E aí você, nesse momento, às vezes não devolve. E aí é aquela coisa assim, a gente analisar. Eu estou sendo fiel verdadeiramente a Deus? Fiel à minha fé? Aí é a questão da fidelidade, porque dízimo é fidelidade. Sim. Né? A gente, Deus é fiel e ele é fiel. E nós somos fiéis? Eis a questão. A gente tem que se perguntar isso. E essa hora a gente vai perguntar quando a gente vai com esse exemplo aí básico, que é o dízimo. Então, o dízimo não é para o padre. O dízimo é para nós mesmos, porque é para a igreja. Nós somos a igreja. Então, olhe as dimensões. A religiosa, que é o meu me sentir bem, consciência tranquila, estou devolvendo o dízimo. Minha relação com Deus, eu estou quite com Deus, vamos dizer assim. Né? Deus não está cobrando nada da gente. Sim, Mas sim. é a minha consciência com o dever, como cristão, de partilhar. E aí entra a questão da eclesial, que é manter o templo para que a evangelização aconteça na minha igreja, que é a eclesial. A missionária quer que a evangelização aconteça no mundo inteiro, na minha diocese, todas as igrejas que existem, para que a coisa aconteça. E a caritativa, para que eu consiga, em gesto concreto, fazer caridade. Então é isso que a gente tem que observar. Entendendo esses 4 pontinhos aí, a gente consegue entender o que é dízimo na essência. Lógico, tem muito mais coisa para a gente aprofundar, mas é a essência do que é a pastoral do dízimo, de evolução. Maravilha. Numa entrevista anterior, né, eu estava questionando justamente aquela questão da como é que é feito a gente até teve uma explicação, né? Como é que é feita essa questão da escolha das pessoas que vão participar, né, da pastoral do dízimo, porque é uma curiosidade, a gente até conversou no outro episódio, mas ainda fica aquela sensação, tipo, é só isso mesmo, né? Tipo assim, fica só por aí mesmo, tipo assim, como é que é feita a escolha nesse sentido, Quem assim? pode estar Quem lá? pode ser da pastoral? É só na base Veja. da confiança ou, tipo, até brinquei? Eu não resumo a um fator. Aham. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Que em qualquer pastoral, né? Acho que, primeiramente, é a sua disponibilidade, é você se dispor, se colocar a serviço. Eu quero, eu gostaria. Então, a- quem é que eu vou procurar para poder dizer, expressar que eu gostaria de participar da pastoral? A pessoa que você tem que procurar em qualquer igreja, primeira pessoa, o padre. Ninguém mais. Não é um outro irmão teu que está lá na igreja, não. Por quê? O padre está falando em nome da igreja e não em nome de cada um de nós. Porque quando a gente fala, muitas vezes a gente fala no nosso entendimento, no nosso sentimento. Né? E às vezes, para não haver esse desvirtuamento do que é, dos porquês, por que é isso? Sabe por que é isso? É o seu achismo. E na verdade, a gente tem que ir buscar o padre. E aí, o padre, logicamente, ele vai juntar uma série de fatores, acredito eu, né, dentro de conceitos. Nunca me foi dito assim, olha, eu escolhi você por causa disso, 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 disso. Não. Mas é o conjunto. É o conjunto do que se representa lá. Hoje a gente tem uma pastoral do dízimo na paróquia gigante. Então, assim, não há acepção de pessoas. Né? Há acolhimento. E o acolhimento, ele existe de acordo à nossa disponibilidade. Para ouvir, eu tenho que estar disposto a ouvir. Para falar, eu tenho que estar disposto a falar. Então, para ser acolhido, eu tenho que estar disposto a ser acolhido. Então, assim,
eu tenho que me colocar, eu tenho que dizer, às vezes, no dia a dia, na confusão do dia a dia, pode se passar despercebido a sua vontade, o seu interesse em participar. Mas quando você externa para a pessoa certa a sua vontade, né? E aí a resposta pode ser de pronto, mas também pode ser depois. Porque, entenda, essa escolha, por mais que aconteça através de um ser humano, eu acredito muito que a escolha é feita por Deus. Porque ele tocou primeiro no seu coração, para você se disponibilizar. Às vezes pra você não é pedir ou para dar escolhido, seu às vezes sim. você é aceito, né? Exatamente. Então, para você dar o seu sim ou dizer o seu sim, né? Eu quero, eu pedi, mas também eu dizer sim, eu aceito. Isso é uma coisa. E a outra coisa é a questão de o tempo de Deus, o tempo de tudo. Às vezes você não está preparado para estar no serviço pastoral, porque a pastoral, ela exige que você tenha um grau de espiritualidade. É assim, mas tem gente que acha que o dízimo é só o pessoal ficar ali com aquele saquinho coletando, fazendo a coleta das ofertas. Não é. O dízimo, né? Por trás da pastoral tem todo um trabalho, um serviço pastoral feito, tem formação, né? O entendimento. O dízimo, muita gente não sabe, eu já palestrei muito sobre. O dízimo ele está presente no encontro de casais, de formação de casais. O dízimo ele está presente no batismo, né? Porque no batismo, claro, é a iniciação da vida cristã. Então, as pessoas têm que entender o que é que a igreja proporciona, o que é a sua igreja, o que é a igreja católica. Tem dízimo na igreja católica? Tem. Como é que funciona essa modalidade? Né? Então, às vezes, muitos pais e padrinhos estão preocupados, às vezes, só com a parte social do sacramento, e aí esquecem dessa parte da vivência cristã dentro da igreja. Compromisso, né? O compromisso. Então, assim, e aí o dízimo ele está presente. Então, a pastoral do dízimo, ela não é só o serviço durante a missa da coleta, tal, mas também é o serviço nos bastidores. É também uma pastoral meio. São pastorais que não estão muito em evidência. Assim, você não vê muito aquela coisa assim de, é pastoral tal, porque ela não é pastoral, enfim, ela é pastoral meio também. Então é isso. E aí, só para jogar um pouco de tempero aí nesse assunto, a gente sabe que, querendo ou não, o capiroto, ele tá presente, né? Onde a gente, né? Onde a gente menos espera, ou a gente até espera, ele tá lá. E o dízimo, como a gente falou desde o começo que a gente tocou nesse ponto, o dízimo é algo sensível, porque, querendo ou não, é grana. É grana. Quando não se tem a espiritualidade para entender o que é o dízimo, é visto o quê? Como grana que entra na igreja, né? E quando eu falo essa coisa do cuidado quando alguém vai se dispor a trabalhar na pastoral do dízimo, existe algum tipo de verificação do tipo, do tipo antecedentes criminais, coisas tipo assim? Porque assim, o que é que a gente que eu digo assim, as pessoas, o afegão médio lá, o que é que pensa, que é aquilo que você falou no começo? É o dinheiro que vai pro padre. Se esse dinheiro some, os desdobramentos disso dentro da comunidade, dentro da igreja, né? Visto essa coisa de alguém mal intencionado, como é que a igreja se posiciona nesse sentido de tentar ser o mais minucioso possível nessa escolha para evitar esses tipos de contratempos? Veja, no serviço pastoral, pelo menos lá da paróquia, funciona assim. Toda a coleta que é feita, ela é feita e não é contada por uma pessoa. Ela é contada por um grupo. Primeiro ponto. A sala é monitorada por vídeo, não por desconfiança, mas por uma questão de segurança. Sim. Ela é contada por um grupo e é feito um relatório. Até para proteger essas pessoas. E aí, né? assim, ninguém definiu que tinha que ser um grupo contando. É isso que onde eu quero chegar. Ninguém disse assim, tem que ser um grupo de no mínimo 4, no mínimo 6 contando. Não. Os próprios agentes de pastoral é que levaram essa rotina por uma questão de segurança. Para que um veja. E assim, sempre, se eu conto aquele saquinho ali, um montante, eu passo para o meu colega e ele vai conferir se eu contei certo. E aí o outro passa, eu vou conferir. Então a gente confere a contagem das cédulas, das moedas, um do outro. E a gente contabiliza isso no balancetezinho
de quanto foi de moeda, quanto foi de devolução do dízimo, quanto foi da oferta, quanto foi... Porque dízimo, oferta são recursos ordinários, né? Então, oferta, dízimos, intenções de missa, quando a pessoa vai dar lá o nome, quer deixar alguma doação para a igreja, porque está colocando o nome da intenção, isso são recursos ordinários. Desse recurso é que sai os 10% que vai para a cúria, né? Então, é dessa forma. Então, faz-se o balancete e se entrega no envelope lacrado, com lacre de segurança para o secretário. E aí, na frente do padre, o secretário conta, verifica se aquele valor está batendo com aquele romaneirozinho ali que foi colocado, aquele balancete, e aí conferiu e aí faz esse depósito no banco. Toda essa contabilidade, ela é feita, né, diariamente, cada dia que tem a missa, ela é feita, e é batida também na prestação de contas. A gente tem um livro, caixa da igreja, onde tudo é. Então, qualquer pessoa que tem uma dúvida, como é? Eu quero saber. Pode ir ver, pode ir averiguar, porque tudo é documentado. Então, assim, não existe margem para desconfiança, porque tudo é muito documentado. Então, a gente, graças a Deus, o Padre Lenildo, lá na paróquia, ele tem um cuidado muito grande com isso, de deixar tudo muito às claras. Então, qualquer pessoa que qualquer dia tiver uma dúvida, eu quero saber como é que foi isso, quanto entrou de cartão. Inclusive, o nosso sistema de recebimento de dízimo do cartão é direto no sistema da arquidiocese. Então, a arquidiocese ela já sabe, quando o dízimo é lançado, ele é lançado direto no sistema. Então, o valor pecúnia lá, né, ele bate automaticamente com o sistema. Então, não tem como dizer que é diferente. Até porque quando a pessoa devolve, a pessoa recebe um comprovante que devolveu aquilo. Então, tem várias formas de controle. A gente, de alguma forma, vai vendo o exercício das próprias pessoas em ser fiel no pouco para receber o muito. Ser fiel naquele pequeno gesto com o que é material, né, para também exercitar a fidelidade com o altar, com a relação sacramental, né? Tem como estabelecer até esse parâmetro, né? E assim, você que está devolvendo o dízimo, primeiro ponto, você tem que pensar no seu eu. Não pense em mais ninguém, pense em você. A sua relação com Deus, eu acho que é o mais importante. É a sua consciência. É devolver com alegria. Até tem uma passagem de Coríntios que fala disso. Devolver com alegria. Quer devolver, devolva, agora com alegria. Então, eu não posso devolver com culpa, ou devolver... Então, eu acho que eu devolvi muito. Não, eu acho que eu coloquei muito dinheiro. Não. Porque é o seguinte, às vezes eu faço analogia, que às vezes assim, na igreja a gente dá... O real mais católico é a cédula de R$2. É a mais católica de todas. Porque ela está bem presente. É a que mais se converteu, né? Ela é bem presente. Mas a gente vai ali na esquina e vai comprar um sorvete. O sorvete pode ser R$20. A gente não faz cara feia. Mas, às vezes, para fazer uma oferta para a igreja, às vezes a gente, né, tem aquele pensamento assim, opa, não vou dar... O lobo-guará normalmente não se converte, não, né? Não, mas, assim, essa preocupação. Então, o que vale de tudo isso é a nossa consciência. Né? É a consciência da fidelidade com Deus. Então, o que eu deixo aqui é justamente isso. É que a gente tem que fazer essa análise, essa autoanálise. O quanto eu estou sendo fiel a Deus. Não é o quanto eu estou devolvendo, não é isso. É o quanto eu estou sendo fiel, né, dentro do que se propõe. Né? Graças a Deus, quando você tem uma igreja que é séria, né, um pároco que é sério, que tem todos esses controles, se você tiver qualquer dúvida, acho que a melhor pessoa para você também perguntar qualquer dúvida que você tenha é o padre. Então, assim, eu sempre digo isso, direciono. Dúvida sobre a igreja, o padre é a melhor pessoa para te responder. Boa. A gente está recebendo hoje uma formação, né, de pastoralidade, de... Bacana, hein? A gente vai ter outras possibilidades, mas aproveitar que a gente está mais ou menos naquele tempinho mediano. Vamos lembrar o pessoal, né, porque às vezes o pessoal esquece. Veja, a gente está preocupado com você que está nesse momento assistindo esse episódio. Né? Isso aí. Talvez até pela segunda vez. Vai que a pessoa já assistiu e ainda, poxa... Não lembrou, né? Então, vamos lá. Deixa eu perguntar de novo. Você já está inscrito no nosso canal Catholicast 2121? Já está inscrito, ok. Então, essa parte a gente já pula. Boa. Já, ok, beleza. Mas você já ativou a notificação? Porque, veja, semanalmente está saindo conversas novas, episódios novos. Isso. Mas e se sair alguma coisa extra num dia a mais? Um plus?
Vai perder. Vai perder, porque não tá acompanhando. Então, vamos lá. Já é inscrito? Ativou o sininho. Beleza. Esse episódio, gente, a gente está recebendo não só um testemunho, como a gente está recebendo uma formação. Boa. Como não curtir? Ok, vai lá. Assim, ó, tem um desenho de um dedinho assim, né? O joinha, o famoso joinha. O joinha. Curtiu. Ok. Agora você vai naquela setinha, tem uma setinha assim, e tem escrito compartilhar. Isso. Veja, a gente tá falando de partilha. A Rafa acabou de dar uma formação pra gente. Você não vai partilhar um vídeo que é de graça para você? Não é possível, minha filha. Não é possível, meu filho. Então veja, para que você não receba aquele fogo do céu. Lembra Tiago e João dizendo assim: Senhor, eles não receberam a gente bem, não. Queima. Eu vou sacudir a sandália para não levar nem a poeira Ai. desse lugar. Derrube fogo do céu. Queima. Aí Jesus diz assim: calma, filho do trovão. Calma. Acalme-se. Isso. Já pensou se Jesus nesse momento deixa cair esse fogo aí? Deixa não. Então vamos lá. Deixa Se não. inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas Boa. e cada vez mais levar essa evangelização. Maravilha. Quem está nesse momento ajudando a gente, né, a levar esses Parceiraço, vídeos, né, parceiraço. até vocês, parceiraço, a F-Print. A F-Print você vai conseguir fazer o quê? O que é que você faz com a F-Print? Mimos para a empresa, final de ano, bingo de quermesse. Feijobinho. Feijobingo. Feijobingo. Eita, Rapaz, é um sensacional. evento maravilhoso. Sensacional, É feijobingo. maravilhoso. Então, você vai lá, faz o seu contato com a F-Print. Pode ser ou pelo Instagram, no Isso. @AFPrintGráfica, Boa. ou pode ser pelo WhatsApp, DDD 81 982960404. Perfeito. O funcionário da F-Print já esteve aqui com a gente, Isso, Alan Rosal, Alan trabalha na F-Print, vai atender você, ó, primeira. Primeira classe. A F-Print está junto com a gente, ajudando a levar esse conteúdo para cada um de vocês, ok? Maravilhoso. Acho que a gente já deu tempo de Rafa tomar uma aguinha, isso. hidratar, dar aquela... Respirar. Respirar. Aqui tem muita coisa ainda. Veja, Rafa, você estava trazendo para a gente um conteúdo denso, é importante para a gente Importantíssimo. entender a pastoralidade, entender... Desmistificar muita coisa aí que o Muito. pessoal tem uma visão completamente equivocada. E essa pastoralidade, ela está entrelaçada com a rotina da paróquia, com o dia a dia da paróquia. E não tem como a gente pensar no dia a dia da paróquia desconsiderando o centro da paróquia, que é a liturgia celebrada, sobretudo a Santa Missa, né? Perfeito. Então, essa pastoralidade, né? Você estava falando de Pascom, de dízimo, e inclusive, até sem a gente conduzir, mas você já falava da relação dessas pastorais com a Santa Celebração. Na celebração, você também está, né, perto de nós lá, muitas vezes cantando, ou em alguns momentos servindo no altar. Como é que essa tua pastoralidade, essa tua vivência da tradição familiar, como é que isso chega para você na vivência da missa? Como é para Rafael esse sentido de ser comunidade, de ser agente de pastoral na vivência da liturgia diária da paróquia? Eu costumo assim entender, e quando eu falei que a espiritualidade, eu tenho é uma bênção de Deus, assim, eu sinto que eu consigo me estimular, me motivar a cada dia naturalmente, sem precisar de estímulos externos. E a vivência do rito, né, onde a gente está ali cultuando a Deus, está passando a celebração eucarística, né, celebrando o sacrifício de Cristo, né, dentro da liturgia, com todo aquele rito da liturgia da palavra, liturgia eucarística, né, os ritos iniciais, finais. Então, muito pode se visualizar, quem está na celebração, da pastoralidade nua e crua, ali. Então, a gente falou de Pascom, a gente falou de dízimo, que estão inseridos dentro hoje, não como fim, mas como meio. Né? Mas a gente já entra numa outra seara, que são os ministérios. Então, tem o ministério da Eucaristia, a gente tem o ministério do acólito, que são os coroinhas, a gente tem o ministério da palavra, que são os proclamadores da palavra, tem o ministério de música, né? As pessoas estão... Todos esses ministérios que estão ali envolvidos na celebração, o ministério ordenado, que é o padre,
todos os ministérios estão também interligados. Para quê? Para que o rito aconteça de forma perfeita. E o rito, ele nada mais é do que, né, a liturgia diz isso, o missal diz que ele é para nos levar a este encontro com Cristo. Ele conduz a gente, é como se fosse aquele balizamento que vai levar a gente, olha eu aqui batendo, vai balizar a gente para esse encontro com Cristo. Aquilo que você falava do sentido da pastoralidade. A pastoralidade. Por isso que se encontra, né? Entendeu? Então, assim, a minha família está muito envolvida, né? Graças a Deus. Desde pequena, minhas filhas foram coroinhas, né? Aí chegou na parte da adolescência, já estão engajadas agora na juventude, né? Na acolhida das crianças. Então, assim, a gente tem... E agora, em São José, a gente tem uma variedade de serviço tremendo. Então, eu lembrei agora, soltei a acolhida, porque ela faz parte também hoje do rito, né? É tão bonito de ver as crianças pedindo aos pais para irem para a igreja. Veja, nos tempos de hoje, onde a gente tem um concorrente tão grande que é o celular, né? Os jogos, e a gente vira as crianças pedindo aos pais para irem para a igreja, porque eu quero ir para a igreja, porque se sentem acolhidos, vivenciam, e no final de tudo, aquela criança está ali e é perguntada: o que foi que você aprendeu hoje? E a criança fala exatamente o evangelho que aprendeu no dia. Então, assim, ficou a essência. E é uma responsabilidade, só fazendo um corte, Rafa, é uma responsabilidade, né, e uma confiança das famílias para com a igreja, né? Sim. Porque a família vai lá, vai deixar lá o seu bem maior, né, vai entregar aqui a igreja, toma conta, né? Então, assim, justamente o que o Rafa está falando, a gente já conhece a questão da pastoral da acolhida, é um serviço extremamente importante, porque as famílias acabam participando melhor, de certa forma, da própria celebração, porque está, de certa forma, com a sensação de que meu filho está seguro. Sim. Meu filho está com a igreja, né? O que é mais importante. E além disso que o Rafa acabou de falar, essa coisa da disputa, né? Da concorrência com o digital, né? Com o celular, né? É muito interessante isso que o Rafa As traz agora. famílias estão tendo a oportunidade de se encontrar com Deus. É isso. Né? Então, se a criança, às vezes, poderia parecer uma dificuldade, né, de estar ali na celebração, porque a criança, às vezes, fica impaciente, porque aquele rito, daquela forma, muitas crianças, às vezes, não estão preparadas para participar daquela forma. Mas a gente desenvolveu, na Carpintaria São José, uma forma lúdica que a gente traz Cristo para ela na linguagem dela. Isso que é importante. Muito bom. Porque a forma de evangelizar são várias formas. Agora, a gente tem que ver qual se adequa a cada público. Então, o público infantil tem a Carpintaria São José para isso. Então, essa pastoral da acolhida, ela hoje é formada por ex-coroinhas. Bacana, hein? Pessoas que serviram no altar, né? Toda aquela parte do rito em si, como crianças, como pré-adolescentes, e hoje, como jovens, estão lá trabalhando nessa acolhida de crianças, evangelizando aquilo que eles aprenderam, até crianças que têm dúvidas sobre como é que é ser um acólito, como é que é para ser coroinha, e aí aquela pessoa já vivenciou isso, e aí pode passar a própria experiência, mesmo tão jovem, mas já tem uma experiência para passar, né? E aí, somando, né, a família, o ministério como ministro da Sagrada Comunhão, eu e minha esposa, a gente já serve há alguns anos, e aí é uma experiência inexplicável. Eu não tenho como explicar, e até entrou uma turma nova agora, né, como ministro da Eucaristia, somos 50 hoje, é bastante, né? 50 ministros da Eucaristia. É um número expressivo, mas, né? assim, é realmente necessário. A gente tem um público muito grande, né, nas missas e graças a Deus, muitas missas, né, são ao todo, no final de semana, são... Só na matriz eu acho que nós temos São 6 na matriz. São 9 missas por final de semana. Porque tem a comunidade e a capela, né? 9 missas. 9 missas. Tem a capela, a comunidade da Aliança, e tem a capela Santa Emília, a comunidade da Aliança e a matriz. Na matriz, no domingo, são 4 celebrações. E 2 no sábado. Então, já na matriz já são 6 celebrações. Na Santa Emília tem mais uma e na comunidade missionária 2. Então, são 8 celebrações no final de semana. É bastante. É bastante coisa. Então, e são celebrações sem falar na visitação aos doentes, para levar o viático. O viático também.
E a gente tem uma quantidade Fundamental. de pessoas enfermas que aí já não podem mais realmente ir ao templo. A gente tem a turma de ministros aí, essa equipe que vai e leva o viático, né, nas casas, nos hospitais. E a gente vai ter isso. E aí é bonito de ver, porque é uma equipe grande. E aí a experiência, né? Esses novos a gente acolheu também. Os mais antigos, nós acolhemos os mais novos, né? Também partilhando das vivências, né? E a emoção que eu estava falando, a emoção, o pessoal diz assim, como é que vai ser a minha primeira vez servindo a comunhão, né? Servindo a Deus e servindo a comunhão. E a gente não consegue explicar, porque aí eu digo assim, você tem que sentir a sua relação com Cristo, né? De você estar ali, você saber. Uma coisa é você ir comungar, você está pegando ou você está recebendo na boca o Cristo e ele está em você. É uma sensação, é uma emoção. Outra é você estar servindo a cada irmão teu ali o Cristo, mostrando que aquele é o corpo de Cristo. É diferente. Agora, me pergunte por que é diferente, que eu não sei explicar. Realmente eu não sei. Mas é um sentimento diferente. É um serviço que toca de uma forma única, não dá para uma pessoa descrever a sensação de outra, né? Boa. E por falar em tocar, tem mais uma, né? Por falar em tocar, tem uma que, assim, essa é marcante, né, para Rafa, porque a gente vê, se você pegar aí nas transmissões no canal do YouTube da paróquia, Isso. você vai ver em transmissão de missa, trido, novena, procissão, quermesse, tem uma voz incomum lá, né? Comum, né? A voz que... É incomum, não é Isso. incomum, é incomum. Comum. E Rafa serve, é muito bonito, você vai poder falar desse Ministério de Música, Rafa, mas é interessante partilhar. Quando a gente vê uma procissão, e hoje eu vou até fazer um recorte para dizer assim, você que é católico e não tem a experiência de viver essa procissão, vai na procissão do padroeiro da tua paróquia, vai na procissão de alguma devoção da comunidade onde você está, porque quando a gente sai em procissão, a gente se mostra uma comunidade que caminha para, uma comunidade que vai junto, uma comunidade que não está parada, né? É tão bonito viver essa tradição da procissão. E voltando desse recorte, a gente vê às vezes procissão que dura mais de hora e a voz de Rafa está sempre lá conduzindo, cantando, rezando. Esse Ministério de Música, Rafa, ele é especial para você, eu acredito. É o ministério mais antigo que eu pratico, vamos dizer assim, né? Porque desde realmente da adolescência que eu canto, né, as missas. E aí é cantar a missa mesmo, não é na missa não, é a missa, cantar em quermesse, procissão. Também, eu acho que é aí onde está o início do afloramento da minha espiritualidade, né? E aí as pessoas perguntam assim, sem modéstia, assim, a gente tem que ter convicção também do que a gente faz. Então, o pessoal elogia muito a forma que eu canto, a espiritualidade que eu passo nas músicas, mas é porque eu acho que o segredo está no sentir. Por isso que eu digo assim, é o ministério mais antigo que eu participo da igreja, que é o Ministério de Música, mas eu acho que o resultado que dá a voz, o dom que Deus me deu, isso aí, a gente tem aquela coisa, deixar a modéstia de lado é bonito, tá. Mas isso eu acho que é consequência do meu sentimento. O prazer que eu tenho em estar ali cantando. Não para aparecer, não para me mostrar, mas até o pessoal brinca aqui nas procissões, né? Eu sempre participei de procissão, e quando eu falei quermesses e tal, procissão muita. E curiosamente, esse ano, na escala, eu estava escalado justamente no dia de São José, para cantar a missa, do encerramento da festa. Mas eu não tinha como não ir para a procissão de São José. E eu disse, eu tenho que ir. Aí eu falei com a coordenação do Ministério de Música, e eu disse, olha, tem que estar lá no trio. Mas tu não vai aguentar não. Eu aguento. Porque o que eu estou fazendo, eu estou entregando na mão de Deus. É para Ele. E eu aguentei. Porque, assim, eu sei, né, dessa vivência, quanto eu já participei, e eu disse, eu aguento, claro que eu aguento. Por que eu não iria aguentar? E aí, o Espírito Santo realmente. Então, a procissão, ela tem uma pegada, né? É uma forma, né, de cantar, de tudo isso, de animar. E a missa é outra forma.
E assim, na missa, o Ministério de Música, a responsabilidade do Ministério de Música é muito grande. Porque ele transcende a musicalidade. Você tem que cantar afinado, sim. Quem toca tem que tocar afinado, sim. Em harmonia, sim. Mas, antes de tudo, é tocar com a espiritualidade. Ter a espiritualidade. Sentir o que você está cantando. Porque a tua missão ali é você conseguir trazer aquela pessoa que está sentada naquele banco, trazer, veja, ela já está lá, mas é trazer ela para Cristo, através da música. Mais do que a forma ou o conteúdo, né? Exatamente. Então, o canto litúrgico, a gente falou de rito, né? O rito, ele exige que algumas partes da missa sejam cantadas, respeitando alguns textos, como Glória, por exemplo, é um texto único, o Santo é um texto único, e o ato penitencial também é um texto único. E a gente precisa cantar essas partes da missa, melodias diferentes, mas trazendo o povo a rezar. E eu, particularmente, tenho uma coisa comigo que eu gosto de ouvir a igreja cantando. E aí o pessoal brinca nessa questão da espiritualidade toda, que quando termina a celebração, eu cantando o hino de São José, eu dou um Viva Jesus Cristo, e aquilo dali não foi uma coisa que agora eu vou dar ao vivo. Não, aquilo é muito do coração. Sai sem eu sentir que eu vou dizer viva Nosso Senhor Jesus Cristo, viva Nossa Senhora, viva São José. Aquilo vem daquela explosão de sentimento que eu estou tendo ali, porque aquelas palavras, aqueles versos, né, do hino, que é um hino belíssimo, que foi escrito por nosso Padre Lino, para a paróquia de São José, né, para a paróquia, é um hino maravilhoso, que fala de São José, da vida de São José, de uma forma sublime. Então, quem para ouvir a letra do hino, né, você sentir, a gente que canta, a gente sabe ele decorado, sabe, mas assim, cada verso, ele diz muito. E aí é onde entra a história dos santos, né? O que é que os santos representam para a gente. E aí São José tem toda a simbologia dele dentro do mistério da salvação. E aí esse canto... Então, isso traz... Então, a música católica, ela tem que trazer aquele fiel ali para Cristo, para Deus. A missão é muito árdua. Então, a afinação da voz e do instrumento, que a voz também não deixa de ser instrumento, mas também o repertório que você vai escolher para a celebração. Eu sempre busco, né? Não tem segredo, e eu falo aqui abertamente porque eu sempre busco ler antes. Ler o Evangelho, ler a primeira leitura, a segunda, o Salmo. Para quê? Para poder trazer para o povo a experiência de participar, de estar inserido naquela celebração. Então, se eu tenho o Evangelho que vai falar sobre este assunto, o Evangelho, eu tenho que ter um canto de comunhão que tem uma ligação direta com o Evangelho. Porque é tudo uma sequência. Para que quem ouve o Evangelho, na hora da comunhão, que está ali recebendo Cristo, sinta ele no corpo, mas conecte com a palavra dele também. E muitas vezes o canto de comunhão faz isso. Por isso que a importância do músico católico, ele entender essa missão dele. Então, quando você consegue compreender isso, né, você vai estar cantando liturgicamente. Existe, lógico, algumas arestas que aí são pontos que são discutidos, né, dentro da música católica. E isso não é litúrgico, isso é litúrgico. Mas, assim, eu entendo que a gente tem que, primeiro, conhecer a liturgia para poder fazer respeitando a liturgia, mas também não fugindo da espiritualidade. Do que é celebrado. Porque o canto, ele não tem a missão só de cumprir um rito. Ele tem a missão de evangelizar também. Então você tem que sentir. Muitas vezes o tom da tua voz, se você vai botar uma nota mais alta, uma nota mais baixa, se vai dar um agudão ali naquele canto e tal. Em que momento eu posso fazer isso? É na comunhão? Não, é na adoração. Na adoração, eu tenho que cantar todas as músicas de uma forma muito fervorosa, porque a adoração a gente tem que saber que na adoração eu tenho o momento do silêncio, o momento da oração, Boa. o momento do louvor. A contemplação que antecede o louvor, né? Então, assim, eu posso dedilhar uma música, eu posso não estar cantando, eu posso dedilhar, posso uma música que vai levar. Então, quem está
ministrando ali aquela adoração, né, levando, pode fazer uma oração, e aí trazer, e aí quem está tocando, dedilhando, observar o que está sendo dito pelo ministro, o que está sendo dito pelo padre, para que, naquela essência do que está sendo falado, eu consiga dedilhar, veja, uma música que remeta àquela temática. E quem está ali de olho fechado, ou mesmo contemplando o Cristo Jesus no sacramento, sinta e cante, louve a Deus ali, no silêncio, só em pensamento. Então, assim, é uma conexão que não tem fórmula, não tem receita. Tem sentir. É estar participando. Não na celebração, não na adoração, mas participar cantando a celebração, cantando a adoração. Então é muito isso. Não é receita, é o sentir. Até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, como eu posso fazer. E se eu não sei, eu tenho que procurar aprender. Boa. Né? Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente tocar é a questão do tradicionalismo em relação. Às vezes a gente tem graças a Deus, uma infinidade agora de cantores católicos, músicas novas, né, que levam à oração, temas assim que as músicas abordam muito fantásticos, né? Mas a gente também não pode esquecer do que lá atrás foi importante também. Então, acho que é importante haver esse casamento. Por quê? Na Assembleia, a gente tem uma Assembleia diversificada, de pessoas que estão mais preparadas para receber o novo e outras que estão menos preparadas. E a gente não se desconecta da tradição. Isso. Exatamente. Então, assim, o cantar, e até o cantar, mas essa música é muito velha, essa música é de 1970 e poucos, mas eu posso dar um arranjo bonito na música, de fazer diferente. Não inventar a roda, não é isso. Mas dar um arranjo bonito na música, fazer um melisma, um detalhe, né? Um arranjozinho na voz ou no Haver zelo na execução Na execução. faz parte do... Mas isso só consigo se eu me preparar. Sim. Muitas vezes o pessoal assim deixa, né? Não estou dizendo que acontece isso, mas assim, geral. Isso é no geral. Os músicos católicos muitas vezes deixam muitas coisas para cima da hora. Não se preparam como um ministro da música. Né? Isso, infelizmente, isso acontece em várias igrejas, acontece. Mas, assim, é necessário essa preparação, essa leitura orante, a Léxio Divina também do Evangelho. Você lê orando, entendendo o que aquele Evangelho quer te dizer. Aí vem aquela música. Boa. Entendeu? E é interessante, Rafa, que tá falando aí, essa coisa de se preparar, né? Porque eu acho que, inclusive, acontece, se a pessoa não tiver esse time, né, o que o Rafa tá justamente falando isso, ele mete lá um Ave Maria lá que capaz de cair um do lado, assim, que não tá esperando, de fato, aquela música, né? Às vezes uma música nova, às vezes uma música desconhecida, ou até uma música conhecida. Mas se não tem esse time que o Rafa tá falando, da preparação, de saber quando entoar o ritmo, o tom, a velocidade da dedilhada, aquela coisa toda, pega alguém de surpresa lá que tá lá na sua concentração, lá nas suas orações, de repente lá um cara empolgado, mete um amém, oxi, que Você danado fala uma é coisa isso? de ritmo, interessante. A gente, na comunicação, no diretório da comunicação, a gente tem que preparar a comunicação também para a cultura, né? Então, como é que eu vou comunicar? Se eu vou fazer um card para uma publicação, para um evento, para uma quermesse, né? Quermesse é uma cultura muito nordestina, né? E tem outras culturas que, né? E aí você vai adaptando. Então, na questão de ritmos, é muito também a questão cultural, né? Aqui no Nordeste a gente tem forró. Aí você diz assim, forró é litúrgico? Aí eis a questão. É ou não é? É. Mas, em algumas partes da vida. Se você for pegar o inário litúrgico, tem forró, tem baião. Diz assim, mas baião? Uma pessoa vai dançar forró na missa? Não. Porque o objetivo do baião do forró não é a questão de musicalidade para a dança, mas a música é um louvor a Deus, mas a musicalidade para entronizar, levar a pessoa a se aproximar. Independente de época do ano, entendeu? É litúrgico. Então, a gente tem o mês das missões, a maioria do inário litúrgico são forró, baião, vandeirão, são músicas de ritmos dançantes.
Aí você diz assim, mas isso é antilitúrgico? Não. A própria igreja, ela coloca isso, porque regionalmente a gente precisa também adaptar algumas situações à nossa cultura. Né? Não quer dizer que isso vai desmerecer a liturgia, não. É também como colocar. Então, você vai tocar um forró? Vai. Se eu colocar um forró no teclado, vai colocar. Mas aí você não vai colocar um forró como se você estivesse num show de banda de forró. Mas você vai colocar um forró diminuindo a bateria, aumentando o baixo, fazendo uns ajustes de arranjo para que aquele forró ele aconteça, aquele shot, aquele baião, chachado, o que for, do ritmo que a música pedir. Mas que não agrida os ouvidos, que leve as pessoas a rezarem. Então, é o forró, mas ele tá levando alguém a rezar ali na melodia dele. Boa. Entendeu? E aí, Rafa, um pouquinho antes, tu estava falando dessa relação do trabalho, né? Dentro das pastorais que você já transitou aí, muito ligado aos evangelhos, né? E aí, em se falando de evangelho, né? A gente que tem essa caminhada cristã católica, a gente de alguma forma ou já se deparou ou vai se separar com algum texto, alguma coisa nas escrituras que mexe com a gente, né? Você tem essa coisa, tipo, tem uma coisa lá, Renê, que uma vez eu li, cara, aquilo fez uma diferença pra mim, e hoje eu tomo isso aqui talvez como até como centro aqui de alguns direcionamentos que eu tomo na minha vida. Tem isso? Tem duas passagens de João que eu gosto muito. Né? Uma que a gente até trabalhou bastante na igreja, que é João 3:30, que diz assim, que ele cresça e eu diminua. Isso ajuda muita gente na questão do nosso ego, porque nós somos seres humanos e nós somos pecadores. A gente, às vezes, muitas vezes, se deixa levar pelo ego. Então, às vezes, a gente está num estar, não é? A gente está numa condição de coordenador de um pastoral, de um movimento, uma coisa assim, mas a gente está, a gente não é para sempre. Uma hora a gente vai passar e outra pessoa vai assumir. Então, eu não posso me sentir melhor ou superior porque eu estou exercendo aquela função, né? Servindo daquela forma na igreja. E aí, acho que isso é interessante, que ele cresça, de Jesus ao centro. Né? E tem outra que é 3, é João 3:20, que é aquela coisa do amar, do não odiar, do respeitar. Então, quando eu me anulo, muitas vezes, pelo outro. Então, isso é uma forma de demonstrar amor. Então, é não sentir, diz muito isso, é não sentir o ódio, não sentir, não alimentar sentimentos negativos pelo irmão, e sim sentimentos positivos, que é o amor. Né? Muitas vezes eu me doar pelo irmão, eu fazer uma coisa que às vezes eu não estou querendo fazer por mim, mas assim, não, mas eu acho que eu vou dar um passo para trás para que meu irmão cresça também, Boa. aqui em Cristo. Entendeu? Eu acho que é isso também, a gente tem que pensar. Bonito. Que maravilha. É importante. Eu não sei, e agora realmente peço desculpa porque não lembro a referência do livro, mas creio que é na carta de São Paulo aos Gálatas, quando é isso que Rafa está dizendo, da importância de que o Cristo esteja no centro. Eu acho muito bonito quando São Paulo ele diz assim que, não nesse texto, mas o sentido de que se for preciso que eu não me salve, que eu seja anátema para que todos os outros louvem e honrem a Deus, que seja, porque aí ele será mais louvado, mais honrado, mais adorado, mesmo que eu perca a minha salvação para isso. É isso, Né? amém. É quando você se tira desse centro, né? Tá Maravilha. muito alinhado com isso que É Rafa pergunta, a traz. gente tem que se questionar. Eu entendo que a gente tem que se questionar todo o tempo. O que eu estou fazendo está agradando a Deus? O que eu vou fazer vai agradar a Deus? Se a gente tiver essa resposta positiva, não, vai agradar. Então vamos fazer. Agora é muito isso, você ter esse discernimento e centralizar ele, porque a gente é levado a se desvirtuar desse caminho. A gente é tendenciado ao pecado, tendenciado, né, ao afastamento de Deus. Mas a gente tem que perseverar, eu acho, nessa busca. A busca de Cristo. A busca de Cristo, sempre. Então, se a gente faz tudo que a gente faz, se doando, e é por Ele, para Ele, nele, então a gente consegue ser feliz. Maravilha, Rafa. Amém, amém. Nem sempre é tão fácil encontrar o caminho correto, o próximo passo, e eu acho isso, e já repeti isso algumas vezes até, parte da beleza do ser católico, para mim, tem a ver com o fato de que eu não preciso adivinhar
as coisas. Eu não preciso criar o meu caminho, né? Porque o próprio Cristo já me deu esse caminho, ele já me disse que eu preciso ir até ele, e já houve pessoas que caminharam de uma maneira que a igreja me diz, olha, este caminho deu certo e esta pessoa hoje está na glória com o Cristo, que são os santos. E a gente recebe a riqueza da tradição, né, que você já citou algumas vezes, Rafa, da tradição dos santos. Que testemunho eles deram, que ensinamento, como eles fazem a gente entender o caminho de buscar e chegar ao Cristo. E na tua caminhada, tem uma devoção especial a algum ou alguns santos, santas? Como é que é essa relação de Rafa com o testemunho dos santos? Eu tenho os meus santos de devoção, sim. Nossa Senhora do Carmo, para mim, é a nomenclatura, o título de Nossa Senhora, né? Que eu me agrado, que eu me aproximo. Tem uma história muito bonita em relação a isso. São Bento também, eu tenho uma afetividade, já tinha uma curiosidade, né? Por São Bento, mas só de pouco tempo, acho que tem uns 5 anos, que eu me aprofundei um pouco mais em estudar, né, a vida de São Bento. E aí, conhecendo de verdade um pouco essa vida dele, isso também me fez crescer espiritualmente, né? O pouquinho que eu aprendi dessa vida de São Bento, como testemunho de vida dele, testemunho do evangelho que ele praticou, que ele buscou, com toda a rigidez dele, com todo a doação dele para a vida em Cristo, a vida monástica, a vida solitária e tudo isso. Isso ajuda a gente também, quando conhece esse exemplo, a crescer. Ele já começa a regra dizendo nada antepor ao amor de Cristo, né? Então, já é colocar em primeiro lugar para reger todo o resto, né? Toda a sequência da vida. O interessante disso é que é de verdade, é tão intenso, né? Os exemplos que ele nos dá dessa entrega ao amor de Cristo, que às vezes a gente se acha tão pequeno, tão impotente. Eu não consigo doar a Cristo, devolver a Cristo, dar a Cristo um centésimo desse amor que São Bento mostrou que foi capaz de praticar, né? E aí realmente São Bento é um santo de minha devoção, sim. Mas Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo tem uma relação muito grande. A história é bonita. Eu me casei na Basílica do Carmo, né? E houve um encontro meu com Nossa Senhora do Carmo, né? Certo dia, meio-dia, eu estava no centro da cidade, andando, e aí... Rafa, a gente, pela graça de Deus, a gente nesse momento está sendo assistido por pessoas que estão até fora da nossa regionalidade. Para o mundo. Aqui, quem mora na região metropolitana de Recife, quando a gente diz assim, eu vou na cidade, não é que a gente mora no campo, não. Não, tudo bem. É que ir à cidade significa ir ao centro histórico comercial de Recife. A gente chama aquilo ali de a cidade. Isso. Né? Então, esse recorte para que você possa entrar se localiza, nesse testemunho de Rafa, porque então, ir à cidade é indo isso. ao bairro, né, de Santo Antônio, ali na Basílica do Carmo, né, no centro do Recife, aí passando na frente da igreja, eu me senti atraído a entrar na igreja. E estava lotada a igreja, eu até me admirei a quantidade de gente que tem na igreja, e aquilo me gerou uma curiosidade, o que é que está acontecendo? E aí, quando eu entrei, parece que não foi mágica, foi o agir do Espírito Santo. A partir daquele momento, eu comecei a minha devoção na Senhora do Carmo. Porque eu senti o Espírito Santo, eu me arrepio, é incrível isso, até hoje. São muitos anos, viu? Mas eu senti o agir do Espírito Santo ali de uma forma diferente. E eu comecei a frequentar. Comecei todas as quintas-feiras, que tinha a missa com adoração, a hora da graça e tal. E também na devoção da Divina Misericórdia, que é nas sextas-feiras. E eu vivenciei muito isso, tão intensamente, e aí eu tive a honra, a glória, graças a Deus, de poder participar dessa intimidade, né, do Convento do Carmo, onde eu participei das festas do Carmo, junto com todos aqueles os freis lá, e participando daqueles bastidores do que é uma festa da Basílica do Carmo, que é uma festa gigante, a padroeira do Recife. Então, assim, eu vivenciei muitos anos
essa experiência, e isso reavivou ainda mais a minha fé, a minha devoção nesse título Nossa Senhora do Carmo, né? E aí eu tinha um sonho, eu despertei o sonho de casar lá, pela minha relação com aquele templo, aquela igreja, aquele sentimento que eu tinha ali. E aí trouxe minha esposa, né, na época minha namorada ainda, para conhecer aquela realidade, e ela também se apaixonou, e a gente ficou, né, muito ligado à Nossa Senhora do Carmo por isso. Então, essa é a minha relação primeira, Nossa Senhora do Carmo. E até hoje, tanto que eu tenho um escapulário, esse escapulário aqui é até especial, porque quem me deu esse escapulário foi uma antiga professora minha, né, que eu amo de paixão também. Foi professora minha, professora da minha esposa. E assim, e ela me deu, e para mim isso representou muito. Porque não é um escapulário, é o escapulário, que tem um significado muito maior para mim. E aí eu uso ele, até o pessoal acha bonito porque o cordãozinho dele é mais grosso. E eu tenho o maior, assim, amor, não como um amuleto. Eu utilizo, mas com amor, onde eu olho muito assim o sacramental, eu olho sempre ele como uma referência. Dizer assim, eu olhar aqui, eu me lembro do meu matrimônio, eu me lembro daquela experiência que eu tive naquela adoração. Então, quando eu olho aqui a imagem da Senhora do Carmo, eu me lembro de tudo isso. Então, eu A sempre que utilizo esse muito, sacramental lhe remete, me né? remete. Que eu acho que é isso que a gente tem que olhar quando tem um sacramental. Carregar no pescoço um escapulário, não como um escudo, mas sim como é, o que me leva a chegar mais próximo de Cristo, né? Então eu me lembro das adorações que eu participei lá, de que eu me ajoelhei e tudo. Eu me lembro, quando eu olho aqui, me remeto. Quando eu olho no espelho e me vejo com o escapulário, às vezes as pessoas dizem assim, por que tu não usa escapulário por dentro? Eu disse, não, eu gosto de usar por fora. Tem gente que esconde o escapulário, né? É. Aí eu gosto de usar por fora. Mas tá a medalhinha de São Bento aqui. Sim, mas essa estética, para mim, é eu ter. Em algum momento eu me olhei, passei, eu olhei no espelho, alguma coisa assim. Eu tô, eita, tô me lembrando. Lembrando de Cristo, lembrando das promessas Boa. dele, dos milagres. Serve, inclusive, para que a gente, não só, como você diz, a gente se identifique, mas que a gente seja identificado, né? Também. Tem Também. até esse ponto de que eu estou testemunhando, até pela minha sinalização sacramental, de dizer, eu sou católico, eu sou devoto. Então, eu estou aqui a serviço, eu sou comunidade junto com você, né? A gente que usa algum sacramental, seja ele qual for, a gente com certeza vai ter histórias para contar de alguma situação em que a gente é abordado. Ah, você é devoto de Nossa Senhora do Carmo, né? Pelo Tem escapulário, os porquês, né? né? Então, faz com que a gente tenha a oportunidade de falar da nossa devoção, de testemunhar a nossa fé, né? Isso também tem a ver com essa estética que você E, fala. coincidentemente, veja como são as coisas, né? Eu só carrego os dois aqui. É coincidência, não. Eu acho que é providência divina. Esse aqui foi meu avô, que deixou, né? E eu recebi isso há alguns anos. Ele já é falecido há 41 anos. Eu recebi isso aqui, acho que tem uns 7, 8 anos, né? Minha avó me mandou me entregar. Foi ele quem deu a orientação para minha avó de como é que isso ia chegar no neto dele, né? E aí eu recebi e tá comigo. E aqui, além de eu já ser, veja coincidência na providência, eu ser devoto de São Bento, tem uma história com meu avô, né? A lembrança que isso me traz do meu avô. Quando eu olho essa medalha, eu me lembro, por mais novo que eu fosse, quando ele fez a Páscoa dele, mas eu me lembro de momentos com meu avô. E aí, toda vez que eu olho e as pessoas perguntam, eu me lembro do meu avô. Então, isso é espiritualidade também. Amor à espiritualidade. Então, você ter no sacramental uma recordação de alguém que você ama, que você respeita, que você admira, é importante, porque isso te faz crescer espiritualmente. Isso te faz demonstrar também para outras pessoas que você pode ser feliz, pode dar um sorriso, pode ter um momento de lembrança bom, um simples olhar no espelho para o sacramental que está com você. Amém. Boa, maravilha. É bem simples, assim. É difícil de explicar a espiritualidade. Acho que cada um tem a sua forma. Mas eu entendo a minha espiritualidade de uma forma muito simples, muito básica, sabe? Muito rasteira mesmo, assim, de não precisar de tanta coisa.
Rasteira não no sentido de ser pequena, mas no sentido Linear. de ser vivida com simplicidade Muito e simples. regularidade, Isso, né, isso. né, Rafa? Muito Eu linear. Eu entendo não isso. preciso de altos e baixos. Eita, eu preciso agora disso para me estimular. Não. É aquela coisa assim, bem pé no chão. Entendeu? E a coisa acontece. E eu sinto. E aí, graças a Deus. E eu procuro justamente passar. Então, quando eu recebi o convite de vocês, para mim, é uma honra ter recebido o convite para falar Pra da gente é uma pastoral, alegria. do serviço, mas também para poder passar um pouco dessa minha experiência de vida, né? Eu tô já com uns aninhos aí de igreja, de vivência de igreja e tudo isso. E assim, vivência consciente, né, de igreja. Quer dizer, consciente que eu digo assim, eu sou católico, pronto, sou católico. E isso aí, a oportunidade de poder levar isso para outras pessoas, Maravilha. de repente pode estar tocando alguém agora que está dizendo assim, eita, eu também posso ser feliz praticando a minha religiosidade. Né? Bacana, cara. Acho É que isso é isso. importante. Muito bom. É missão de todos Amém, nós. amém, Isso, amém. Quando a conversa é boa, o tempo Ah, passa. sempre passa, Né? velho. E a gente fica feliz, né, É. de poder ouvir, né, não só o testemunho, né, que Rafa traz, mas, poxa, esse episódio de hoje a gente consegue ter formação até, Isso. né? Se a Muito gente, bom. se a gente para e vai ouvir novamente aquilo, a gente tem algumas questões formativas que de repente podem orientar novos passos Isso. ou tirar algumas dúvidas, ajudar a gente a responder, às vezes, aquele questionamento que a gente até hoje não sabia como. E a gente fica muito, muito feliz, muito agradecido, Rafa, pela disponibilidade e o amor com que você deu esse sim de vir até aqui. A gente vai fazer de novo um anúncio do nosso parceiro. Enquanto isso, a gente pede que você pense aí, que mensagem você vai deixar para a gente encerrar esse episódio de hoje. Boa. Para quem ouviu de você um pouco sobre a pastoralidade da igreja, sobre alguns dos serviços pastorais onde você serve a sua comunidade, a simplicidade celebrativa desses ritos. Então, pensa que mensagem você acha que pode ser a tua mensagem de encerramento, enquanto a gente vai lembrar aos nossos irmãos, às nossas irmãs que nesse momento estão ouvindo a gente, de que você está correndo risco de que caia fogo do céu na sua cabeça. Eita, molesta. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa para fazer? Rapaz, entra no canal. E quando entrar no canal, Ativa o sininho. e depois que ativar o sininho, Dá o like. e depois que der o like. Compartilha, né? Mas Simples, é fácil rapaz. Muito demais, rapaz. fácil. Não é possível que tem gente se arriscando a levar aquele fogo. Aí Jesus disse assim, vocês são filhos do trovão, pare. Pare. De repente, se você não também, né, coisa e tal, fazer o Vai quê? dar sopa pro azar, né? É isso. Ajuda a gente a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, para que a gente consiga ajudar, né, com esse pouquinho que a gente pode fazer, a evangelizar alguém que nesse momento, como você ouviu, Isso. né, uma conversa com tanto conteúdo, né, trazido aqui por Rafa e tantas outras que a gente teve e vai ter, né? Então a gente aproveita para agradecer, porque a gente brinca e a gente faz isso de uma maneira divertida, mas a gente sabe que a gente só está aqui porque de alguma forma você está com a gente, Boa. né? E como você está, também está a F-Print Gráfica. @AFPrint Gráfica no Instagram, você acha, né? Eles que caminham com a gente, ajudando, incentivando, acreditando nisso que a gente, né, se dispôs a fazer. Esse projeto aí de evangelização. E você pode falar com eles também pelo Instagram e pelo WhatsApp. É fácil demais. Fala aí, Quem vai WhatsApp. atender você é Alan Rosal. Alan. Estava aqui outro dia desse, num episódio aqui com a gente. Perfeito. DDD 81 982960404. Serviços gráficos, brinde, final de ano, começo de ano, festa de família, formatura, casamento. E mais o que? Fácil. Fácil demais. É. Muito fácil. Sabe o que é fácil também? Fácil é estar aqui junto com o meu irmão. Eita, esse foi mais um aí pra conta. Mais um. Maravilha, meu Rafa, amigo. obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço. Valeu pelo sim. Valeu, Rafa. Brigadão. E, por favor, Fica à vontade. deixa uma mensagem para quem assiste a gente, para a gente encerrar de hoje com toda a gratidão e todo o amor que a gente pôde sentir nessa conversa. Eu queria dizer para você, meu irmão que está aí do outro lado, que permita-se encontrar Cristo. Eu acho que
Se você der uma olhada para dentro de você mesmo, do teu coração, e dizer assim, eu quero. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Para você viver uma experiência com Cristo, acho que você primeiro tem que dar o seu sim para Ele. Ele está à tua disposição. Ele está na igreja, Ele está contigo no teu quarto, Ele está contigo no trabalho, Ele está em todo lugar. Basta você permitir que Ele entre na tua vida. Então, se você permite dar esse sim a Cristo, você vai ter uma experiência diferenciada. Experiência de espiritualidade, experiência de vida familiar, experiência de relação com os amigos, né? E aí, entrando nessa seara dessa espiritualidade, dessa experiência, participe da igreja, participe, frequente as missas. Naquele momento que você se sente assim, com aquela preguiça, eu não quero ir para a igreja, eu não quero... É tão importante. Esse sim não é só o sim dito, é o sim exercido. É o sim de você dizer assim, eu estou cansado, mas eu vou à igreja, eu vou me renovar, eu vou encontrar Cristo, porque Ele está lá te esperando. Então só basta você realmente se dispor a isso. Então, minha mensagem é essa. Permita-se ter essa experiência com Cristo. Permita-se vivenciar e sentir o Cristo, que está à tua disposição. Ele já deu o sim dele para você. Só basta você dar o teu sim para ele. Boa, maravilha. E aí a gente encerra mais uma. E só dá para encerrar dizendo o quê? Amém. 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 Valeu, galerinha. Até a Até próxima. a próxima.